Estou aqui para inaugurar mais uma série dentre várias que vão aparecer aqui ao longo desse trimestre comemorativo de 15 anos do Grupo Código. Essa série ela se chama Código Adentro, onde as integrantes vão poder falar sobre os seus processos criativos, sobre suas pesquisas, sobre o que tem visto, ouvido, enfim, para falar o que quiser. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha dissertação, como eu tenho entendido e visto e feito teatro. Semana que vem eu vou falar sobre uma outra pesquisa minha. E aí, mas antes eu queria falar como funciona o código, tanto institucionalmente quanto na parte criativa, na parte da companhia. A gente pensa e entende os processos muito colaborativamente, a gente decide tudo no coletivo. Então, se eu tenho vontade, desejo de pesquisar sobre determinadas coisas, eu levo lá para o coletivo e a gente vai decidindo as coisas juntos. Aí eu acho que eu fui meio que contaminada por essa ideia da coletividade. Hoje eu não consigo me conceber fazendo teatro no grupo, em grupo, se não for na coletividade. Dito isso, a gente também sabe que os trabalhos do código são muito atravessados pelo território, a gente fala sobre política, mas a gente entendeu também em um determinado momento que falar sobre a nossa subjetividade é ser político, é falar de política. E eu acho que isso foi um salto importante pra gente nesse processo, nesses anos todos, falar sobre nossa subjetividade, né? Sobre esses corpos que estão na Baixada Fluminense, que estão em Japeri. Acho que isso foi uma coisa importante. Quem viu o Naquele Instante, que é um espetáculo de 2014 do repertório do grupo, sabe do que eu estou falando. Mas hoje eu vou falar de uma pesquisa minha, que é da minha dissertação, e que me influenciou e tem me influenciado muito ao longo desses anos, que é o Artaud, Antonin Artaud, e que um filósofo, dramaturgo, poeta, ator francês que viveu no século XX e que propôs algumas coisas muito interessantes e que em alguma medida eu penso parecido. No Teatro Seu Duplo, o Artaud ele fez algumas analogias em relação ao teatro, e uma dessas analogias é em relação à peste. Ele diz que a peste ela tem a capacidade de reformular, de refazer toda uma sociedade e, consequentemente, toda a sua cultura. E aí eu escrevi na minha dissertação assim, ó. A peste, assim como o caos, aparece como esse poder de forças promovedoras da criação e refazimentos violentos. Em meio ao caos, existe criação. E aí eu proponho aqui dois verbos que sintetizam em alguma medida o teatro proposto pelo Artaud, que são os verbos criar e destruir. É preciso aniquilar, destruir uma cultura que está adoecida, para que a gente possa criar uma nova cultura, uma nova sociedade. E aí eu me identifico muito com esse aspecto do teatro artodiano, porque a gente está vivendo num momento caótico, um momento de pandemia, e entendo que esse é o momento para a gente refazer, reformular essa sociedade e pensar novas dramaturgias, novas narrativas a partir também desse momento. Então eu me identifico muito com esse aspecto. Tem uma outra referência que foi importante para mim, importante para o código também, em 2017, quando a gente chegou no Lehmann, com o teatro pós-dramático, que a gente montou o espetáculo Eu Quase Não Apareci Hoje. E o Lehmann ele escreveu um artigo 12 anos depois de publicar esse livro, que dizia assim, um trecho do artigo: o artista de teatro não quer ser um serviçal dos espectadores. Ele não quer tratá-los como espectadores, mas sim articular algo no palco que esteja nas mentes das próprias pessoas do teatro. E o Artaud também fala uma coisa parecida com isso, porque como a gente inclui os espectadores, as espectadoras dentro desse processo de encenação, e é uma coisa que o Código tem pesquisado ao longo desses anos, né, essa relação com a plateia, ou interação com plateia, ou
pensando numa dramaturgia que possa ser criada coletivamente e a plateia fazendo parte dessa construção. Acho que são algumas coisas que perpassam pela nossa criação, perpassa pela minha criação, sobretudo, são coisas que eu acredito. Enfim, basicamente isso. Eu acredito no teatro, na força do teatro para reformular, para repensar.